Jeremias capítulo 10. Quero lembrar aos pais de crianças de 2 anos até 3 anos, nós temos o apoio do berçário. As crianças um pouquinho maior, temos aí o desenho para pintar e as perguntas para refletir durante a semana com elas. Não deixem de fazer isso, pais. E o Pedro, o Antônio, a Yasmin, a Ana Vitória e quem mais que agora eu esqueci? O João Isaac, exatamente. Não esqueci de vocês não, viu? O brinde de vocês virá ainda. Domingo que vem eu acho que o pastor traz. Vamos abrir então, meus irmãos, em Jeremias capítulo de número 10, para meditarmos na palavra do nosso Senhor. Ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor. Não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos de artífice, com machado, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice, de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Vaidade são obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estes aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Meus irmãos, desvendando além da estátua, revelando os nossos deuses secretos, os deuses do nosso coração. É isso que eu quero falar com você nessa noite. Nós terminamos o louvor ao nosso Deus cantando: vem nos inundar com a tua glória. Mas é um lamento, meus irmãos,
pensarmos que nós temos sido inundados pelos ídolos do nosso século, pelos deuses que são idolatrados e adorados pela nossa sociedade. E muitas vezes não percebemos, mas temos feito a mesma coisa, idolatrado esses deuses. E eu quero propor aos irmãos nessa noite algo que para a gente trabalhar, que é o seguinte: a idolatria, longe de ser uma prática antiga e superada, é a tendência intrínseca do coração humano de buscar significado e segurança em coisas criadas. Está intrínseco em nós. E que somente através da graça redentora de Cristo podemos desmantelar esses falsos altares e encontrar a verdadeira liberdade, que é de não servir a esses falsos deuses do nosso coração. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês tem a ver com os deuses mudos e corações cegos, o vazio do que nós criamos. Deuses mudos, corações cegos, o vazio do que nós criamos. Ali está errado, é do 1 ao 5. Eu mandei errado ali, mas pode corrigir. Do 1 ao 5. Versículo 1 ao 5. Nós vemos Jeremias ridicularizando os deuses daquele período. E ele diz que eles cortavam a madeira, revestiam de ouro, colocava eles no lugar, fixava com pregos. Esses deuses não falam, não andam, não podem fazer nada. E às vezes a gente tem a tendência de pensar que ídolos são somente esses que são feitos ali por artífices. E você olha para a sua casa e fala: lá em casa não tem nenhuma imagem, então eu não estou idolatrando e adorando nada. Mas preste atenção no primeiro versículo, versículo 2, que Jeremias diz: assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios. Versículo 3 ele diz: porque os costumes dos povos são vaidade. Preste atenção. Jeremias estava exortando o povo sobre esse tipo de ídolos que era criado, porque esse era o costume daquela geração. Agora, nós precisamos perguntar, porque quando Jeremias diz, não aprendeis o caminho deles, cuidado com os costumes deles, eu preciso perguntar para nós hoje, quais são os caminhos dos não cristãos hoje? Quais são os costumes de quem não entregou a sua vida a Jesus hoje? E nós vamos ver que os ídolos são diferentes. Se antes eles adoravam essas estátuas, hoje o dinheiro é idolatrado, o sucesso é adorado, os relacionamentos são superestimados, até a própria religião é exaltada, de forma que hoje nós podemos não ter deuses que nós esculpimos, mas temos deuses no nosso coração. Tem um livro muito bom, eu indico a vocês a leitura, e eu reli esse livro essa semana, pensando no sermão de hoje, que é um livro do Tim Keller chamado Deuses Falsos. E ali o Tim Keller diz algumas coisas interessantes para nós. Ele diz assim: o que é um ídolo? É algo mais importante para você do que Deus. Qualquer coisa que absorva o seu coração e a sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você procure encontrar e que só Deus pode dar. Ele diz também que um ídolo é algo que não podemos viver sem. A gente deve tê-lo, eu preciso ter. Portanto, isso me leva a quebrar regras que outrora nós já honramos, a prejudicar outros e até mesmo nós, para obter esse algo tão desejado. Os ídolos são vícios, meus irmãos, espirituais, que levam a mal terrível. Nós podemos não ajoelhar fisicamente
Por exemplo, diante de uma estátua de Afrodite, que é a deusa do amor, da beleza. Mas muitas mulheres jovens hoje são levadas à depressão e a transtornos alimentares por preocupação obsessiva com a imagem e o seu corpo. Podemos não fazer uma estátua que representa o Deus do dinheiro, mas nós ficamos desesperados, demasiadamente preocupados com a nossa economia quando perdemos o dinheiro, porque confiamos que o dinheiro é que traz segurança, que traz tudo que nós queremos. Quantos deuses nós temos idolatrado? Você já parou para olhar dentro do seu coração? O que é que te faz ficar infeliz, insatisfeito, ingrato, que te traz ansiedade, que te levam à depressão? Quais coisas mexem tanto com você que te faz não descansar em Deus e se alegrar nele? Que muitas vezes te leva para longe dos caminhos do Senhor em busca de algo que faça mais sentido. É a busca por significado, meus irmãos, por segurança, por esperança e a realização em algo que não é Deus que nos leva a construir ídolos, deuses no nosso coração. Seja carreira, relacionamento ideal, a conta bancária robusta, ou o reconhecimento social, qualquer dessas coisas, em sua essência, são tão impotentes quanto o que Jeremias diz, um espantalho em um pepinal. Sabe por quê, meus irmãos? Seja dinheiro, seja poder, seja beleza, seja qualquer coisa. Elas não podem falar, essas coisas não podem falar as palavras que a nossa alma anseia ouvir. Não podem. Elas não podem nos carregar quando a pressão da vida está sobre nós. Porque elas não têm boca para dizer alguma coisa e nem podem andar. Portanto, o vazio que criamos para nos preencher acaba nos deixando com corações cegos para a verdadeira fonte de tudo. Anote aí. Ou grave na sua mente, leve para casa isso. O que construímos com as nossas mãos nunca preencherá o que só Deus pode dar ao coração. O que construímos com as nossas mãos nunca preencherá o que só Deus pode dar ao coração. Você nunca vai conseguir preencher o vazio que existe dentro do seu coração. Nunca. Mas Jeremias mostra que há um contraste radical entre os ídolos mortos e o Deus vivo. E aqui, em segundo lugar, eu quero tratar com vocês sobre o incomparável Criador. A verdadeira fonte de valor e poder. Jeremias, a partir do versículo 6, ele começa a fazer um contraste abrupto. Há uma transição abrupta, impactante aqui, quando ele diz: ninguém há incomparável a ti, ó Senhor, tu és grande e grande é o poder do teu nome. Versículo 6 diz que ele é o Rei das nações, a quem todos deveriam temer e reconhecer. Enquanto os ídolos são criados pela mão humana, Deus é o Criador que firmou o mundo com a sua sabedoria. Ele não precisa ser adornado como os ídolos, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não é mudo, por isso Ele pode falar a nós. Nós vemos um contraste total de Deus com os ídolos. E aqui, meus irmãos, reside então a fonte do verdadeiro valor e do verdadeiro poder. Não em algo que nós fabricamos ou controlamos.
Nós não controlamos, mas naquele que nos criou e conhece cada um de nós e nos sustenta. Somente Ele pode nos dar significado, pois Ele é a fonte da existência. Quem nos trouxe ao mundo foi Ele, não há significado sem Ele. Por isso eu posso buscar o quanto eu quiser em todas as outras coisas. Existem aí inúmeras filosofias de vida, muitos propósitos de vida, mas em nenhum deles nós encontraremos a verdadeira felicidade. Quantas vezes buscamos em outras coisas e acabamos chegando à conclusão mesmo que não há felicidade, não há satisfação fora de Deus. Podemos até não estar encontrando em Deus, por isso vamos buscar, mas é certo que jamais encontraremos em lugar nenhum. Podemos não estar encontrando em Deus porque não sabemos como devemos buscar. Somente Ele pode nos dar segurança, porque Ele é o Rei eterno e inabalável. Somente Ele pode nos dar esperança e realização, pois os seus propósitos são eternos e não finitos. E a mensagem de Jeremias é um convite para desviarmos os nossos olhos desses deuses insignificantes e contemplar um único Deus. A liberdade da idolatria está na adoração, quando nós começamos a olhar para esse Deus verdadeiro e focamos somente nele. Mas, como João Calvino já dizia, nosso coração é uma fábrica de fazer ídolos. O tempo todo nós queremos adorar alguém ou alguma coisa. Por isso, se eu desviar os meus olhos de Deus e começar a colocar os meus olhos nas coisas de Deus e dar a eles um amor maior do que deveria, eu vou fazer disso um ídolo. E aqui entra a terceira coisa que eu gostaria de falar com vocês. Quando o bem se torna Deus. Promessas vazias, desespero certo. Quando o bem se torna Deus. Quando o bem ocupa o lugar de Deus, inevitavelmente ele nos decepciona. E aqui, meus irmãos, anote também. Grave em sua mente. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Idolatria não é a adoração do mal, mas a elevação do bem a um status de Deus. Idolatria não é a adoração do mal, mas a elevação do bem a um status de Deus. Como assim, pastor? Deus nos dá uma bênção, e eu pego essa bênção e coloco ela em um lugar tão alto, em um lugar tão elevado, que eu começo a adorar essa bênção de Deus na minha vida. Não são coisas ruins. O amor, o dinheiro, o sucesso, o poder, filhos, cônjuge, igreja, relacionamentos, tudo isso são coisas boas. Mas quando eu começo a dar a estas coisas um lugar mais elevado, um espaço maior no meu coração, elas se tornam um Deus na minha vida. Esse é o problema. E eu digo que a armadilha mais sutil é quando a dádiva vira Deus. Aí a bênção vira maldição. Quando a dádiva vira Deus, a bênção vira maldição. Deus nos dá um cônjuge para que a gente se deleite nele, para que a gente seja companheiro e tenha companhia, mas de repente eu começo a adorar, a desejar esse cônjuge de uma maneira tão profunda que ele se torna um Deus para mim. Aí nós temos o amor se tornando um Deus na nossa vida. É interessante quando a gente olha para a história de Jacó. A história de Jacó, Raquel e Lia. Há quem diga, nessa história até que Jacó era analfabeto,
porque ele amava Raquel e não Lia. Mas se a gente ler direitinho, essa foi ruim? Foi, né? Foi muito ruim. Essas que a gente aprende lá no seminário, né? Mas é interessante que Jacó, não sei se você já parou para pensar, Jacó foi enganado por Labão, seu sogro, do tanto que ele amava Raquel e desejava Raquel, que ele trabalhou 7 anos por ela, de graça. Mas o seu sogro engana e entrega Lia. Mas ele não amava Lia, amava Raquel. E ele se propõe a ficar mais 7 anos trabalhando por conta de Raquel. Porque Raquel é quem ele desejava. Raquel é quem ele precisava ter. E é interessante que Lia já desejava demais a Jacó. E a gente percebe isso porque ela tem 3 filhos. E todas as vezes que ela tem um filho, ela diz: agora o meu marido vai olhar para mim. O primeiro filho que ela tem é Rúben. E Rúben significa eis um filho. E ela diz: agora o meu marido vai me amar. Depois ela tem Simeão, que significa ouvido. O Senhor me ouviu. A prece dela era para ser amada. O Senhor me ouviu. Agora o meu marido vai me amar. O terceiro filho que ela tem é Levi, que significa unido. Agora o meu marido se unirá a mim. 3 filhos, e ela sempre pensando em seu marido. Até que ela tem o 4º filho, Judá. E então ela diz: agora eu vou louvar ao Senhor. Agora eu vou louvar ao Senhor. Judá significa louvado. E foi de Judá que descendeu o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Salvador da nossa vida. Meus irmãos, nós vemos nessa história aquilo que é amor sendo idolatrado, tanto por um quanto por outro. E é interessante que o Tim Keller, no livro Deuses Falsos, ele diz que a expectativa de que um cônjuge ou um filho preencha todas as nossas necessidades da alma é um fardo esmagador. Porque nós colocamos sobre as pessoas uma expectativa que elas não podem suportar. Porque ninguém pode suportar um fardo que só Deus pode suportar, que só Ele pode nos dar. O seu cônjuge nunca vai te amar como deveria. O seu filho nunca vai satisfazer a sua vida como deveria. Porque quem faz isso é somente Deus. E colocar essa expectativa neles, colocar essa expectativa em pessoas, é como esmagá-las. Nós sempre vamos decepcionar com elas, porque elas não são Deus de fato. Mas nós criamos isso no nosso coração. Um ídolo é aquilo que eu não posso viver sem. Quantas vezes pais dizem: eu não posso viver sem meu filho. Se Deus tirar o meu filho, tira a minha vida, porque eu não consigo viver sem. Quantas vezes nós não conseguimos viver sem a outra pessoa? Às vezes a gente vai conversar com casais que estão ali para casar e você pergunta: por que você quer casar com ela? Você ama muito ela? Como que você sabe disso? Você a ama muito? Como que você sabe? Eles: pastor, eu não consigo viver sem ela. Pelo amor de Deus, isso não é amor, isso é idolatria. Você não consegue viver sem Deus. Mas sem a outra pessoa você consegue. Meus irmãos, quando nós colocamos também o dinheiro como principal na nossa vida. É interessante nós vermos o contraste do jovem rico e Zaqueu. O jovem rico, Jesus diz para ele: olha, pega tudo que você tem, tira da sua vida, lança fora, dá aos pobres e me segue.
ele se entristeceu, ele saiu triste e disse: isso eu não posso fazer. Porque o dinheiro era um Deus na vida dele. A questão não era não poder ter dinheiro, não era isso. A questão é que o dinheiro era um Deus para aquele jovem. E isso é tão verdade que 2 capítulos à frente, Lucas 19, nós temos o episódio de Zaqueu. Que Jesus manda descer da árvore, que ele vai almoçar com ele, vai estar com ele na casa dele. E em algum momento a graça de Deus alcança o coração de Zaqueu e ele diz: resolvo vender metade do que eu tenho e dar aos pobres. Jesus não diz para Zaqueu: vende tudo que você tem e dá aos pobres. Não, o próprio Zaqueu diz: eu vou fazer isso. E ele não vende tudo, porque o dinheiro não era um ídolo na vida dele. E Zaqueu passa a ser generoso. Mas quantas vezes nós idolatramos o dinheiro? Fazemos dívidas, entramos em dívidas porque queremos ter um monte de coisa. Comprometemos a nossa renda familiar, o futuro dos nossos filhos, a nossa casa, muito porque fazemos dívidas. E aquilo que é do Senhor, melhor dizendo, não do Senhor em si, mas da igreja, porque eu digo que 100% é do Senhor. Não é 10%, porque quando eu administro mal os recursos que é de Deus, é um pecado que eu tenho para com Ele. Mas quantas vezes isso acontece, uma má administração, porque eu amo demais as coisas que o dinheiro pode dar. E então eu não tenho para acudir o necessitado, nem a minha própria casa, porque eu amo demais, eu estimo demais. Poder, a política. Você já parou para pensar que muitas vezes ideais políticos assumem um papel de Deus na nossa vida? De uns anos para cá, crentes brigando, morrendo de mal um com o outro, porque um diz que vota no fulano, o outro diz que vota no cicrano, e um diz isso é o capeta, o outro diz o capeta é o outro, e vira uma briga e coloca-se um ideal acima daquele que morreu por nós, que é a nossa salvação. Meus irmãos, em cada um desses casos, o bem se torna um Deus e a promessa de plenitude se revela vazia. O resultado é o desespero, porque essas coisas, por mais boas que elas sejam, preste atenção, elas são criadas, elas são finitas. Então, elas não têm fôlego de vida, não podem dar o que não possuem, elas não possuem vida. Quais coisas boas você tem elevado na condição de Deus na sua vida, meu querido? Você já parou para perguntar isso? Quais coisas boas você desgasta para ter, mas você não faz a mesma coisa para Deus? Vocês que cantam aqui e tocam, vocês esforçam para fazer isso aqui, o tanto que vocês esforçam para estudar na escola ou para trabalhar no trabalho? O que é mais importante para vocês? Vocês que estão me ouvindo, congregando, você faltaria o seu trabalho o tanto que você falta o culto de adoração a Deus? Você faz com mais vigor. O que você mais faz com vigor? É cantar a Ele? Quando você está aqui, você abre o seu coração mesmo, canta, chora na presença de Deus? Mais do que você chora quando você perde alguma coisa, um ente querido, ou dinheiro, ou alguma outra coisa no mundo? Meus irmãos, nós precisamos nos perguntar: quem é que está elevado, coisa boa, mas elevado a um status de Deus na minha vida?
que é. Porque se nós não arrancarmos isso do nosso coração, nós sempre teremos frustração na nossa vida. Talvez você imaginou um caminho para cá, uma vida totalmente diferente do que você tem agora. E você idolatra tanto isso que te faz sofrer. Porque Deus te mandou para um outro lugar. É interessante, quando que muitas vezes o que eu acho o meu ideal, ele está acima ainda da redenção que Deus pode me dar. Quando Deus mandou Jonas ir pregar em Nínive, Jonas sabia que Deus se compadeceria daquele povo, mas aquele povo era um povo mau. Jonas não queria a salvação daquele povo, e ele foi para Tarsis, ele não quis ir pregar. Deus foi lá, fez ele ser jogado no mar, um peixe, grande peixe, engoli-lo, vomitá-lo na praia, e Deus diz: você vai pregar sim. Jonas vai lá e prega o sermão mais mequetrefe do mundo. E Deus converte aquele povo. Sabe o que Jonas faz? Senta debaixo de uma árvore. Depois que Deus permite que essa árvore morre, ele pede para si a morte. Eu quero morrer. A vontade de Jonas, a insatisfação, Jonas não querer que aquele povo, que Deus compadecesse daquele povo, estava no status de ídolo na sua vida de maneira tão grande, que ele preferia morrer, ser arrancado da graça, do que dividir essa graça com as outras pessoas. Quais são os ídolos do seu coração? E aqui entra, quarto e último lugar. Substituto divino. Quando a graça quebra a corrente da escravidão. O versículo 16. Jeremias fala a porção de Jacó. O Deus vivo que é o Redentor do seu povo. No Novo Testamento nós sabemos que esse Redentor se revela em Cristo Jesus. Ele quebrou o poder da idolatria na cruz e nos libertou para adorar a Deus em espírito e em verdade. Meus irmãos, a boa notícia é que o bálsamo para o coração da idolatria não reside em um esforço humano para simplesmente parar de adorar falsos ídolos. Não é simplesmente parar, identificar quem são. Está no caminho, faz parte do processo, mas não para aí. A idolatria é uma condição tão profunda, tão enraizada no nosso coração, que meramente arrancá-la não resolve, nós retornamos a ela. Muitas vezes arrancamos um ídolo e criamos outro. Ídolos não podem ser apenas removidos. Eles precisam ser substituídos, mas não por outros ídolos. A substituição verdadeira, que resolve, só pode ocorrer pelo Deus vivo e verdadeiro, manifestado de forma suprema em Cristo Jesus. Então, grave isso também com você. Não basta arrancar o ídolo, é preciso substituí-lo pela cruz de Cristo e redime. Não basta arrancar o ídolo, é preciso substituí-lo pela cruz e redime. Jeremias fala dessa porção de Jacó. Porção de Jacó. O que é essa porção de Jacó? Ora, se você começar lendo capítulo 27 de Gênesis, você vai ver o transtorno ali da família de Isaac, a bênção. Isaac sendo enganado, abençoando Jacó no lugar de Esaú. Uma trama ali, enganação e tudo mais. Vê Jacó fugindo para longe, sendo enganado também pelo seu sogro. Mas no capítulo 32, nós vemos algo fantástico acontecendo.
Jacó passou a vida lutando, buscando bênçãos e significado nas coisas erradas. Ele fez com que o seu irmão vendesse o direito de primogenitura dele. Seu irmão estava padecendo de fome e falou assim: tá aqui o prato, oportunista. Queria tanto essa bênção, direito de primogenitura. Ele queria tanto o amor de Raquel, que foi enganado pelo seu sogro. Ele queria tanto a bênção do seu pai, que ele enganou o seu pai. Queria tanto riquezas. Também era enganado. Mas foi somente em sua luta com um anjo, capítulo 32, que ele reconheceu como Deus, que a sua perna foi ferida e ele, na sua fraqueza, agarrou-se a Deus e disse: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Meus irmãos, foi na fragilidade, na sua fragilidade, e não na sua força, na sua astúcia. Foi na fragilidade que Jacó recebeu a bênção e foi renomeado agora como Israel. O tempo todo, Jacó era chamado de o enganador, duas caras, trapaceiro, e ele foi trapaceado. Ele trapaceou e foi trapaceado, e sempre correndo atrás de coisas deste mundo, um direito de primogenitura, a bênção do seu pai, o amor de Raquel, riquezas. Ele sempre correu atrás disso, mas foi no momento em que ele estava lá caído, com a sua coxa ferida, sem condições de lutar, que ele se agarra a Deus e diz: eu não vou deixar o Senhor ir enquanto o Senhor não me abençoe. É esta a porção de Jacó, que ele consegue na sua humilhação diante de Deus. E essa luta e essa bênção concedida na fraqueza apontam para o definitivo substituto divino, Jesus Cristo, conforme Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, que diz: pois vocês conhecem a graça de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vocês se fez pobre, para que a sua pobreza para vocês se tornassem ricos. Jesus pega tudo aquilo que era nosso e toma para si, para que ele pudesse dar a nós a porção de Jacó, aquilo que só ele pode dar. Jesus, o próprio Deus encarnado, renunciou à sua riqueza por conta de todos nós, meus irmãos. Quando nós vamos para Cristo Jesus e buscamos Cristo Jesus mais do que qualquer outra coisa nessa vida, quando nós buscamos amar a esse Jesus mais do que tudo nesse mundo, mais do que aos nossos filhos, mais do que o dinheiro, mais do que a minha vida, mais do que tudo, aí o dinheiro se torna uma ferramenta para abençoar e não um mestre da minha vida. O sucesso se torna um dom para ser usado para a glória de Deus, não a base da nossa identidade. O amor romântico, que é uma idolatria, se torna uma expressão imperfeita, mas bela, do amor divino. Ele não vai ser o nosso salvador, o amor que vai me redimir, não. O poder político se torna uma esfera de serviço sob a soberania do Rei dos Reis, não o nosso Messias. É essa graça, é essa substituição que nos liberta das correntes da idolatria para vivermos para o verdadeiro Deus. Meus irmãos, o ídolo escraviza, Cristo liberta. O ídolo promete, mas engana, mas Cristo promete e cumpre. Quando nós largamos tudo, deixamos tudo por Cristo, nós encontramos libertação, encontramos satisfação. Eu quero concluir falando da libertação, que a libertação começa na adoração. Vamos voltar lá ao eco que ressoa no deserto,
uma verdade tão antiga da humanidade e tão atual quanto o bater do nosso próprio coração. Meus irmãos, nós somos adoradores. Eles adoravam, nós também adoramos. A questão nunca foi se nós adoraríamos, mas o que ou a quem nós adoraríamos. Entenda uma coisa. Você é um adorador. A questão é a quem você vai adorar. Jeremias desmascarou os deuses daquele período. Quais são os deuses do nosso período? Quais são os deuses do nosso coração? Nós vamos adorar. A verdadeira libertação não é a ausência de adoração, mas a adoração ao Deus que liberta. Preste atenção nisso. A libertação não é a ausência de adoração, mas a adoração ao Deus que liberta. Acho que já falei para os irmãos, coisa da minha vida, lá da adolescência, quando deixei os caminhos do Senhor, aos 15 anos. Eu estava insatisfeito. E eu deixei de adorar a Deus. Fui para o mundo, não adorava. E fui fazer o que eu queria. E fiz o que eu queria. Mas enquanto estava no mundo, eu estava triste do mesmo jeito que eu estava dentro da igreja. Até que o Senhor, em alguns momentos de muita angústia, muita aflição, muito choro, sozinho no meu quarto, e algumas vezes passando na porta da igreja e ouvindo eles cantarem louvores, eu entendi que eu estava triste lá e triste aqui, porque tanto num lugar quanto no outro, eu estava adorando a coisas erradas, aquilo que eu não deveria adorar. Dentro da igreja eu não estava adorando de verdade a Deus, o verdadeiro Deus. Eu estava adorando ao reconhecimento. Eu gostava de ser reconhecido. Quando era frustrado, chateava. Eu estava adorando a pessoas que quando falharam comigo, me deu raiva e eu quis ir embora. Quando foram injustos comigo, então não servia mais para ser meu irmão, e tudo aquilo virou um peso para mim, porque eu não estava adorando ao Deus verdadeiro. Tudo é questão de a quem eu estou adorando. Meu querido, a insatisfação, a angústia, a ansiedade, a depressão, a ingratidão, tudo isso é questão de a quem eu estou adorando. Quem é o ídolo do meu coração? Como Jacó, meus irmãos, nós somos chamados a lutar não contra Deus, mas com Ele, em nossa fraqueza e nos agarrarmos à sua bênção. Como Zaqueu, nós somos convidados a uma mesa onde a graça precede a transformação e a alegria leva à generosidade. Que nós possamos hoje e em todos os nossos dias examinar os segredos do nosso coração, identificar onde é que estão os nossos altares, o que nos faz tremer de medo de perder, o que você sente que se não tivesse a sua vida não valeria a pena. Você precisa identificar esses tipos de coisas. E assim, meus irmãos, nós encontraremos essa libertação em Cristo Jesus. Portanto, o que eu digo para você? De maneira prática, você de repente fazer para te ajudar nisso. Olha, a primeira coisa é fazer essa autoanálise. Se você não diagnosticar os seus ídolos, você vai conviver com eles a vida inteira e nunca vai arrancar do seu coração. Comece a ver isso. Comece a ver. O que é que te impede de congregar? O que é que te impede de cantar ao Senhor?
O que é que te causa mais anseio e mais tristeza? Essas coisas são ídolos no seu coração. Identifique isso. Agora, não procure arrancá-los sozinho e simplesmente arrancá-los. Como eu disse, um ídolo, não basta nós arrancarmos. Nós precisamos substituí-lo pela cruz de Cristo Jesus. Então, como é que você pode fazer isso? Sabe, uma coisa que eu faço muito, eu tenho as minhas playlists no meu telefone. E tem umas aqui que eu até coloquei, estou colocando aqui o nome dela de playlist do choro. Sabe quando você está angustiado, ansioso, preocupado? Eu coloco algumas músicas para ouvir e começo a adorar ao Senhor e a louvar ao Senhor. E isso me ajuda a focar nele, a desviar os olhos daquilo que eu não deveria estar olhando, a não me preocupar com aquilo que eu não deveria estar me preocupando. E de repente o choro se transforma em riso, e aí dá vontade de ler a Bíblia, dá vontade de orar. Às vezes eu até mando umas mensagens e os presbíteros ficam até assim, o pastor agora deve estar meio... Meu grupo de discipulado, tem dia que eu fico 2 dias sem mandar mensagem. De repente, disparo mandando mensagem para eles. Sabe, a gente vive angústias na nossa vida. E fazer isso me ajuda a buscar o Senhor. Me ajuda a substituir os ídolos por Cristo. Por aquilo que Ele me faz. Meus irmãos, tire tempo para você meditar. Sabe, parar com as coisas do dia a dia. E na sua casa, às vezes, pensar. Coloque um hino. Leia a Bíblia. Procure fazer essas coisas. Isso vai te ajudar também a substituir os ídolos do seu coração. Não fique faltando culto, escola bíblica. Não. Porque estando aqui, isso também vai ajudar a substituir os ídolos do seu coração. A questão de estar congregando não é aquela ideia de que se você não estiver aqui e Jesus voltar, então você não vai para o céu. Pelo amor de Deus, não pense isso. Mas estar aqui faz parte da necessidade que eu tenho dele. E ele sacia a minha alma, sacia o meu ser, eu preciso disso. Procure desenvolver as amizades aqui. Domingo nós vamos ter um almoço. Compartilhe a sua vida, conheça os irmãos. A gente precisa fazer mais isso. Eu sei que a gente é muito frio. E depois da pandemia parece que isso piorou ainda mais. Muitas vezes os irmãos vêm na igreja, vão embora se a gente não conversa uns com os outros. Eu fico pensando naqueles que nos visitam. Muitas vezes entram, a gente quase não conversa com eles. Hoje a gente está muito naquela assim, eu mesmo. Mas meus irmãos, quando nós abrimos o nosso coração, conversamos uns com os outros, você pode ter certeza, as pessoas vão te machucar, as pessoas vão te decepcionar, você pode ter certeza, mas tudo isso faz parte de um viver com o Senhor. Portanto, meus irmãos, busque a esse Deus, se entregue a Ele, procure fazer isso que eu estou sugerindo a vocês, mas identifique os seus ídolos e arranque isso do seu coração, substituindo pelo Deus verdadeiro, porque não há como nós encontrarmos sentido na vida e plenitude de vida se não for nesse Deus verdadeiro. Amém? Vamos colocar de pé e orarmos. Senhor, graças nós te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso viver. Pai, nos ajude a identificar os ídolos do nosso coração e arrancá-los de nós. Nos ajude, ó Deus, a substituir por Cristo Jesus. Que a gente possa compreender que naturalmente, quanto mais eu amar a Jesus, mais o próprio Jesus vai expulsando do meu coração os ídolos. Então que eu me entregue de verdade
a Ele, para que Ele possa libertar a minha vida de tudo aquilo que não faz sentido, de tudo aquilo que acaba me deixando frustrado, mesmo que seja coisa boa. Porque a expectativa que colocamos na criação não substitui aquilo que só o Criador pode nos dar. Tenha misericórdia de nós e nos ajude, Senhor. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus, o Pai, e que a eterna comunhão do Espírito repouse sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero agradecer